Todos os anos é exatamente a mesma coisa. A RTP registava um cenário que se repetia. Fogo, vento, projeções, reacendimentos. Calorosas saudações e, como é habitual em tópicos mais sensíveis, não entramos com a típica piada humorística para pedir likes e subscrições, podem pôr agradeço, mas não entramos com a introdução satírica porque, mais uma vez, outra vez na mesma altura do ano, quase questão sazonal, temos incêndios a destruírem o país em vários pontos geográficos. Desta vez é mais na região centro e norte e vamos desde já ver as imagens e também perceber quais são as consequências que isto pode ter de um ponto de vista político, não tantas consequências também, obviamente, mas as causas disto tudo também. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Para já, olhamos para as últimas horas, o incêndio de Arouca continua com 3 frentes ativas. A grande preocupação está na aldeia de Vila Viçosa, que chegou a estar cercada pelas chamas. Não há habitações afetadas. As autoridades temem o agravamento das condições ao final da tarde. Quase 600 operacionais e 6 meios aéreos tentam travar este fogo. O incêndio começou por volta da 1 da tarde de segunda-feira na freguesia de Alvarenga, no distrito de Aveiro. O vento não ajudou. As projeções levaram as chamas para lá do rio em direção a Canelas. E à 1 da manhã, a RTP registava um cenário que se repetia. Fogo, vento, projeções, reacendimentos. Estamos na localidade de Canelas, uma localidade que esta tarde esteve ameaçada pelo fogo, depois parece que tudo acalmou, mas agora eu diria que muito provavelmente devido ao vento fez este reacendimento. O que chateia-me tudo aqui, mas há aqui um ponto em particular que é, eu já tinha falado sobre isto na introdução que fizemos há coisa de 1 minuto ou 2 minutos atrás, é que todos os anos a conversa é sempre a mesma. Todos os anos a questão da prevenção em termos de conversa é sempre a mesma, mas todos os anos, sucessivamente, a mesma coisa continua a acontecer. Pode ser em zonas diferentes, em local X, em local Y ou em local Z. Mas a realidade é que este tipo de circunstâncias continua a acontecer. E porquê que continua a acontecer? Em primeiro lugar, porque Portugal, nível geral, em todas as partes do país, no meu entender, não é um problema específico de uma região ou de outra, é um problema genérico. O ordenamento do território e a questão local em si, politicamente falando, está extremamente mal organizada. Nomeadamente em termos das proteções florestais e, ao mesmo tempo, daquilo que é dentro da própria proteção florestal, mas também da guarda florestal em si. Porque muitos destes episódios, não me refiro a estes em concreto, enfim, estão 3 frentes ativas e espero que não, mas é muito provável que haja mais até ao final do verão. Muitas destas circunstâncias são fogo posto. Ou seja, além de não haver um tratamento próprio das áreas florestais que têm maior tendência a arder por causas naturais, não há uma efetiva guarda das zonas florestais que têm a maior incidência de serem colocadas a arder por mão humana. E depois até podemos ir buscar as causas de mão legal, ou neste caso a vertente legal de quem ateia focos, porque muito honestamente as penas deveriam ser muito mais pesadas. Nós estamos a falar de um ato que atenta contra a vida de centenas ou até de milhares de pessoas. Podemos estar a falar de mortes em massa, como infelizmente já aconteceu no nosso país em Pedrógão Grande, há 8 anos atrás, há 2 anos atrás, também, que creio que o ano passado, também. Portanto, enfim, talvez não com a mesma dimensão de Pedrógão Grande, mas em grande dimensão também. Portanto, além disto ser um problema recorrente, os erros continuam exatamente os mesmos do ponto de vista da gestão pública e da guarda florestal. Acho que isto, espero eu, que não vá chegar ao ponto que chegou em outros anos, em que o Primeiro-Ministro tem que interromper férias com o Presidente da República para vir falar a público. Espero que isto não aconteça. Mas era bom que isto pelo menos fosse mitigado, porque todos os anos é exatamente a mesma coisa. Foram sucessivas ameaças que levaram o fogo para o pé das casas.
O incêndio andou aqui à volta, tivemos aqui junto a Canelas, mas os bombeiros conseguiram conter estas frentes de fogo e, portanto, não tivemos populações, nem temos neste momento populações em risco, felizmente. Ontem, a aldeia de Fornos de Carvão foi evacuada. Esta manhã, o maior risco foi em Vila Viçosa, que chegou a estar cercada pelo fogo. A aldeia está confinada, os meios estão a fazer a proteção das habitações, mas sem preocupações ainda para as habitações. Mas, efetivamente, houve a necessidade de fazer o confinamento para salvaguardar as habitações. Neste momento temos uma preocupação, continuamos com Vila Viçosa, preocupação Vila Viçosa, e esta projeção que poderá ter proporções não desejáveis, mas temos de estar preparadas para elas de uma forma serena, com todas as precauções, porque podemos ter um cenário menos favorável no final da tarde. E ainda há outro aspecto que me falta mencionar, não me refiro aqui porque a situação, pelos vistos, até agora, não sei nos próximos dias, porque há risco disto, enfim, voltar a ter níveis superiores comparativamente à situação atualmente, mas em determinadas ocasiões há falta de recursos. E há falta de recursos porque há falta de dinheiro. Eu já disse isto várias vezes, há uma ideia aqui em Portugal que há dinheiro para tudo, não há dinheiro para tudo. E, portanto, não havendo dinheiro para tudo, como deve imaginar, a gestão tem que ser muito bem feita, em termos quer da Guarda Florestal, quer da organização ou do ordenamento do território, como eu mencionei anteriormente, mas também em termos da gestão política em si e da gestão pública. E isso não tem sido feito. Aliás, não tem sido feito, mas não é só aqui. É em todas as áreas da administração pública portuguesa, porque é uma bela de uma rebaldaria, quase tendência, independentemente de quem lá esteja. E, portanto, isto tudo para dizer que ou se começa a resolver pontos estratégicos, nomeadamente a questão do ordenamento de território, as questões locais, a melhor gestão e eficiência dos recursos públicos e a ter uma perspectiva legal muito mais punitiva para quem ateia fogos quando esses casos acontecem, ou nada vai mudar. Vai continuar tudo exatamente na mesma. Este verão, não sei como é que tem sido relativamente ao verão anterior em termos de temperaturas, não vou fazer aqui comentários sobre isso, não tenho noção da comparação térmica entre este ano e o ano passado, mas que é algo claramente recorrente, em que todos os anos ouvimos exatamente a mesma coisa proveniente da classe política a dizer que prevenção e cuidados e não sei o que mais, e continua a acontecer sucessivamente as mesmas coisas. Enfim, compreendo a questão de que isto seja, como é que eu vos ia dizer, normal, entre aspas, porque vivemos num clima quente no verão, portanto é mais suscetível a isso, se calhar essa caracterização é a melhor, mas de tanto aviso que nós já tivemos, de tantos acontecimentos, isto continuar a acontecer da forma que acontece e na dimensão que acontece, acho que nos deve fazer refletir, porque, sabem, a política às vezes é o momento, às vezes não, é sempre o momento, é os timings. E o problema é que, apesar do verão em Portugal ser relativamente curto em termos destas temperaturas mais quentes, em julho e agosto, o resto do ano é um pouco mais ameno, mas são só 2 meses comparativamente aos outros 10. Ou seja, nos outros 10 ninguém fala disto, ninguém se lembra, que é normal, não é? E depois chegamos aqui e andamos todos, enfim, com a cabeça no ar. Portanto, ou resolvemos esses 3 pontos basilares ou a coisa não muda. O plano de emergência foi ativado. Aroca é o incêndio que maior número de meios mobiliza. São quase 600 operacionais. E termina aqui. Bem, a parte positiva é que ninguém se aleijou, pelo que eu percebi, nem ninguém morreu, portanto, felizmente está toda a gente bem. Essa é a parte positiva aqui a reter, e também dar uma palavra de apreço aos bombeiros e às entidades responsáveis aqui envolvidas na resolução do problema, que isso é a melhor parte aqui a reter. Portanto, muitos parabéns e obrigado pelo vosso trabalho. Digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre isto, o que é que não acham, comentem aí em baixo. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.